Eu escrevendo um livro, isso não vai dar certo. Depois de anos falando, eu estou escrevendo um livro, ou eu estou escrevendo uma light novel, ou eu tive uma ideia para escrever alguma coisa, eu finalmente resolvi tirar isso do papel. Não tirar do papel, colocar no papel no caso. Eu me expressei mal, mas eu sempre enrolei tanto para finalmente começar a escrever alguma coisa que eu tô um pouco chocada de que finalmente eu estou fazendo alguma coisa. É pouco, mas eu estou fazendo. E eu realmente estou muito animada com essa ideia. E eu tenho consciência de que só eu me importo com isso. Eu sei que provavelmente você que está assistindo, você pode estar até curioso. Mas no fundo, você não se importa. E tudo bem. Só que eu resolvi fazer esse vlog. Não sei se eu posso chamar isso de vlog, porque é basicamente eu conversando o vídeo todo. Resolvi fazer esse vídeo fazendo uma espécie de série. Em cada capítulo eu vou construir uma parte do meu livro. Nesse primeiro episódio eu vou basicamente mostrar como eu construí a construção do meu mundo, como eu fiz a construção do universo do meu romance. E quando eu falo romance, não é romance romântico, tá? É romance no sentido de um livro grande, assim. Beleza? Aqui. Antes de tudo, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas sobre o meu livro, né? Meu livro. Eu nem escrevi o primeiro capítulo, mas enfim. E o nome dele eu não decidi. Porque eu não sei fazer nome. Eu não tenho uma ideia que eu olho e penso, uau, esse é um excelente nome. E todas as ideias que eu tenho são umas ideias estranhas e não dá certo. Eu preciso escrever primeiro para decidir depois qual vai ser o título do meu livro. Mas a história, eu não consigo nem resumir a história, porque é tão confuso. A única coisa que eu fiz foi, primeiro, eu tive meu brainstorm, né, que é quando você tem várias ideias, você simplesmente só anota tudo, joga tudo no papel, pra você não esquecer depois. Então você só vai anotando, muitas coisas não fazem sentido, mas não importa. O importante é você anotar. Eu já passei dessa fase, né, mais ou menos. A maioria eu já passei. Porque, na verdade, essa história era uma fanfic. Sim, pois é. E aí eu pensei, essa história dá pra aproveitar, hein? E aí eu resolvi, porque assim, eu não publiquei fanfic nem nada, eu perdi os 2 capítulos, então eu desisti. Mas eu percebi que a ambientação da história era muito legal. Eu pensei, eu preciso continuar escrevendo sobre isso. Só que dessa vez, original, com personagens meus, e não ídolos coreanos, né? Mas enfim, e aí eu resolvi transformar essa história em livro. Eu mudei muita coisa, mudei sexo de personagem, mudei raça de personagem, mudei muita coisa, nossa, mas muita. Pra começar, que era sobre lobisomens. Era basicamente um crepúsculo, só que com lobisomens só. Não era basicamente um crepúsculo, porque focava no romance, então. Pois é. Aí eu pensei, eu não quero que meu primeiro livro seja um livro sobre lobisomens. Então eu resolvi mudar tudo. E agora, basicamente, primeiro eu não sabia se eu ia colocar magia no meu mundo ou não. Ou se eu ia fazer só um livro de pessoas normais, fazendo coisas não tão normais. Sei que eu pensei, cara, eu quero fazer um livro de fantasia. Onde está a fantasia se não tem nenhuma magia, nenhum poder? Então eu pensei, vou ter que pôr magia. Então, tem esse personagem que é um personagem confuso, é uma personagem confusa, né? Que é uma bruxa. Pois é. Eu ainda não pensei muito sobre ela. E eu não vou falar muitos detalhes, porque aqui a gente vai falar sobre a construção de mundo, não sobre os personagens. Personagens é no próximo, eu acho. Isso se der certo. Não sei se vai dar, provavelmente sim. Não. Continuando. Enfim, a história é sobre uma menina que ela mora nas montanhas com o pai dela. E o pai dela tá morrendo. O pai dela vai se ferrar. E ela precisa ir na capital, que é onde tem os melhores cuidados assim, médicos, pra salvar ele. Acontece umas coisas com ela, porque assim, a história, por mais que ela seja protagonista, não vai ter só a história dela. Vai ter a história de outros personagens com um ponto de vista. Não deles, porque a história vai ser em terceira pessoa, eu prefiro a história em terceira pessoa. Mas vai mostrar um pouco do ponto de vista de vários outros personagens. Tem um que quer ser marinheiro, tem a da bruxa mesmo, tem 2 irmãos lá que tem uma treta gigantesca lá, porque eles são importantes. Eu não quero dar muito spoiler, eu não quero contar muita coisa de cara. Mas então, assim, vão ter vários personagens, tantos. Eu não sei se vão ser 5 ou 6. Eu acho que 5. 5 personagens muito importantes pra trama.
E eu vou começar falando o básico de cada um nos capítulos, né? Apresentando eles, apresentando como eles vivem, a personalidade deles. E cada história de cada um está conectada e uma hora eles vão se encontrar e vai dar bosta. Mas esse que é o legal. Eles não vão se encontrar todos ao mesmo tempo. Não é um grupinho de amigos. Só que a história deles estão conectadas por um acontecimento maior que tem a ver com um reino. É basicamente isso. Vai ter guerra, vai ter umas treta lá, as coisas pra resolver. Eu ainda não resolvi, tipo, detalhes da história. Eu ainda tô na parte mais no começo mesmo. Muita coisa eu provavelmente vou mudar. Muita coisa mesmo. Porque tem coisa que não faz sentido na história. E eu pensei, cara, eu não quero fazer uma história mal feita e que não faz sentido, então preciso mudar. Enfim, é basicamente sobre isso minha história. Eu sei, isso não esclareceu nada. Eu basicamente não falei nada. Mas é que eu realmente não quero falar muita coisa pra não estragar a surpresa. É claro que vocês vão ler, né, o que eu escrevi. Meu outro amigo perguntou também se eu criei primeiro os personagens e depois o mundo, ou primeiro o mundo e depois os personagens. A minha cabeça funciona assim. Quando eu quero criar uma história, eu tô lá fazendo nada, tipo, assim. E pá, surge uma ideia na cabeça. E normalmente essa ideia, ou a ideia de, oh meu Deus, eu deveria escrever uma história sobre homens musculosos gays que matam vampiros. Só que já existe, se chama Jojo. Mas é basicamente isso, me vem a ideia de um tema aleatório e eu começo a imaginar cenas dessa história. Por exemplo, nossa, e se a protagonista ela fosse uma vampira e se apaixonasse por um caçador de vampiros? Aí eu vejo as cenas na minha cabeça, e várias cenas. E depois de várias cenas eu começo a anotar tudo, que é um brainstorm lá. Começo a anotar. E só então eu penso mais a fundo. Então não é que eu crio ou os personagens primeiro ou o mundo primeiro. Eu crio um enredo primeiro. Eu não sei. Mas normalmente esse enredo ele já vem com um certo mundo, né? Porque pra mim os personagens do mundo eles têm que estar muito conectados. A Agatha Christie, ela tinha a mania de fazer primeiro vários personagens. Ela anotava, basicamente fazia várias fichas de personagem e depois que ela colocava a história. Só que ela fazia romance policial, né? É diferente. Então é assim que meu cérebro funciona. Eu vejo as cenas, eu anoto tudo, aí eu resolvo ver o que eu vou fazer com o mundo, o que eu vou fazer com os personagens. Eu não sei realmente a ordem. Eu chutaria que eu penso nos personagens antes do mundo. Eu acho, eu não tenho certeza. Mas enfim. Agora vocês vão ver um pouco Eu basicamente fiz uma pesquisinha, né, sobre a construção do mundo. Agora eu vou deixar vocês verem um pouco das coisas que eu pesquisei. Não é nada muito uau, é umas coisas meio de macaco mesmo, porque eu pesquisei umas coisas tipo clima no Canadá, umas coisas assim, porque eu queria entender como é que funciona a geografia. E a construção de um mundo é isso. Eu preciso entender clima, relevo, o que vai ter nesse mundo, a cultura, onde vai ficar. Eu até desenhei um mapa bem podre mesmo, um mapa bem michuruca, em cima do nosso mapa mundi, porque assim, eu não me esforcei muito na criação de um mundo dessa história. De verdade, não me esforcei mesmo. Porque eu não quero me aprofundar muito em coisas tipo lugares. Eu vou me aprofundar depois. Mas o principal são os personagens e o que acontece com esses personagens, como eles lidam com essas coisas. E o irônico é que uma das minhas partes favoritas de todas é justamente construir o mundo em que eles vivem. Mas eu realmente não me foquei tanto nisso. Eu só peguei mais detalhes, tipo, pra conseguir basear o mundo deles no nosso mundo. Por isso que eu peguei o nosso mapa mundi e fiz o mapa por cima, pra entender que essa região aqui é uma região que tem mais inverno, aqui é mais quente. Porque eu preciso saber disso pra história, porque a personagem principal mora numa região montanhosa, uma região fria, e enquanto a capital fica numa região mais mista, mais quente, na verdade, mais tropical. E tem uma outra parte lá pro sul que é quentosa. Então, basicamente, os nórdicos, os africanos e no meio, apesar de não ficar em cima do Brasil, é como se fosse os brasileiros, que é uma grande mistura muito top. Porque assim, eu vou contar uma coisa. Quando eu pensei na história, era um bando de asiáticos, que era um fanfic. Depois que eu mudei para um livro, eu admito que eu pensei só em personagens assim, brancos. Porque a região que eles moram é uma região fria. Só que isso me incomodou, porque eu pensei,
isso está meio estranho, né? Só tem uma raça nesse livro? Isso é meio esquisito. Então eu resolvi deixar a história com mais cultura, com mais coisas mais legais, assim. Então eu pus vários outros povos. Na verdade, não vários, tem mais um povo, e tem a mistura desses povos. E tem mais um outro povo que eu não vou mencionar nada sobre eles, porque eles são tipo um mistério do passado e uma surpresa. E realmente, agora que eu tô pensando, dá pra eu fazer mais de um livro sobre essa história. Só que eu não sei. Eu não sei. Eu quero fazer uma história fechada num livro só. E ver no que dá. Se der certo, talvez tenha mais. Mas provavelmente não vai. Então vai ser um livro fechado na história só. Agora vocês vão ver um pouco da minha pesquisa aqui, do que eu fiz. Olá, então agora eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa, né? Primeira coisa que eu pesquisei foi como criar mapas, porque eu tava com muita dúvida sobre como que eu ia fazer esse mapa. Porque eu preciso criar um mapa para ter noção de onde vai ficar o que eu quero que fique, né? Porque, como eu falei, quer dizer, eu vou falar, não tenho certeza, porque eu tô gravando esse áudio depois de tudo. Como eu falei, eu vou falar, né? Eu quero criar um mundo baseado no mundo nosso que já existe. Então, eu vou fazer a região norte, ela precisa ser uma região gelada, uma região montanhosa, num lugar que exista montanhas e que seja frio no nosso mundo, né? Por isso que eu pesquisei essa pesquisa idiota de como criar mapas. Eu também queria saber que países que tinham regiões mais geladas, principalmente de montanha, porque essa é a área que ela mora e eu preciso que tenha montanhas. Também tem floresta, né? Então, depois de pesquisar o mapa mundo, de olhar bem onde eu quero que as coisas fiquem, eu fiz um mapa meio fajuto primeiro por cima e depois eu decidi que não era o que eu queria, né? Eu pesquisei clima em vários lugares, clima característico. Aqui ó, eu indo no Paint e fazendo um mapa horrível. Meu Deus, como que eu fiz isso? Enfim, continuando. Eu basicamente dei um spoiler aqui. Aí eu comecei a escrever um pouco a construção do mundo. Eu coloquei esse mapa fajuto primeiro, eu vou tirar ele. E aí eu comecei a colocar sobre as montanhas rochosas, as montanhas rochosas que ficam no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Só que eu percebi que a região que eu queria não vai ficar onde fica o Canadá, né? Então eu anotei essas coisas à toa. Mas eu anotei. Eu pesquisei o que é silvicultura, né? Porque eu vi essa palavra, eu não sabia o que era. Eu coloquei porque talvez fosse útil. Não sei por que isso vai ser útil, né? Aí eu descobri montanhas geladas como Andes, Himalaia, montanhas rochosas e os Alpes, né? As montanhas rochosas eu já tinha pesquisado, que é nessa região que eu falei. A Cordilheira dos Andes fica aqui, né, na América do Sul, então eu desisti porque o mapa, a região que eles vão ficar não fica na América do Sul. E eu decidi que tinha que passar pela Europa porque tinha que fazer uma conexão com a África. Então eu descartei, né, os Andes. Os Alpes também, porque, quer dizer, faz sentido, mas eu não queria que ficasse em cima na Europa. Eu queria que fosse em países nórdicos mesmo, né? Tem os Himalaias, né? Eu acabei desistindo dos Himalaias porque fica perto da China, sabe? Uns países assim. Eu já ia falar meio nada a ver, mas uns países que eu não sei, é uma região que não fazia mais sentido. O que fazia sentido pra mim mesmo era ficar em um lugar no norte mesmo, onde ficavam os nórdicos, porque esse povo do norte é muito baseado nos nórdicos mesmo. Eu pesquisei vikings que moravam em montanhas. Que eu esqueci o nome dos países que os vikings viviam. Aí eu descobri que é Noruega, Suécia e Dinamarca, né? Acho que tinha Groenlândia também. Mas enfim, eu descartei a Dinamarca. Eu não sei se a Groenlândia e a Dinamarca é a mesma coisa, mas no mapa parecia que era. Então eu descartei ela e coloquei que o norte era só a Suécia e a Noruega. Tanto que eu mudei isso aqui depois. E é um pedacinho da Europa, né? A capital vai ser uma ilha.
eu ia fazer ela ficar no meio, tipo, no encontro do norte com o sul, porque realmente faz sentido. Só que eu achei interessante fazer uma ilha, porque eu vou botar bastante cenas com navios na história, né? E o mar, ele é uma parte muito importante. Então eu queria colocar numa ilha. Eu não tenho certeza se vai se manter assim. Eu posso mudar. Mas basicamente isso, né? O sul, ele vai realmente ser na África. Não tem jeito. Aí eu baseei o clima do sul no. Eu esqueci o nome do país. Na Algéria. Na Algéria, se eu não me engano. Aí eu fiz esse outro mapa, que faz mais sentido. Ele não vai ser exatamente assim, tá, gente? Isso é só um mapa pra eu ter uma noção do clima dos lugares e de como que eu vou trabalhar isso, né? Mas ele fica basicamente passando ali, ó, pela Noruega, pela Suécia, por basicamente toda a Europa, né? E aí ele faz essa conexão com um pedaço da África. Eu ainda vou... um pedaço da África não, né? O sul da África. Eu ainda vou mexer melhor nesse mapa. Isso aqui é tudo provisório. É uma construção de um mundo bem basicona, assim. E eu vou mudar. E aqui eu comecei a escrever a história do mundo, né? Dos povos. Eu vou dar uma acelerada só pra mostrar que eu escrevi, mas basicamente o norte, isso é muitos anos atrás da história atual, tá? Isso é só sobre o mundo em si. O povo do norte é basicamente um povo com a pele mais clara e o do sul com a pele mais escura, basicamente branco e negro, né? E eles não se conheciam porque cada um morava numa ponta. E conforme as tribos deles, né, os povos, eles foram indo pro meio porque eles viraram nômades, estavam procurando mais território, né, mais recursos e mudar de lugar. Eles acabaram se encontrando em algum momento. Teve uma guerra, né, uma guerra bem pesada. E depois de um tempo de guerra, eles resolveram fazer uma treguinha, eles resolveram dar um tempo. Só que eles ainda se odiavam muito. E a única coisa que juntou eles foi eles terem lutado contra um inimigo em comum, que seria um terceiro povo que eu não mencionei. Basicamente seriam os asiáticos no geral, ok? Então eu vou misturar bastante de cultura chinesa com japonesa, etc. Eles não vão ser muito mencionados nesse livro, porque realmente eu pretendo fazer um outro livro, mas esse outro livro não vai ser uma continuação vai ser basicamente um spin-off, né? Sobre o protagonista lá do sul, e tem mais a ver com... e mostrar mais também esse povo de fora, né? Aí eles se juntaram contra esse inimigo em comum e acabou. E eles continuavam se odiando, só que bem menos. Aí eles fizeram uma trégua mesmo, construíram um muro. Eles falaram assim: você fica no seu território e eu fico no meu. Acabou, você não vai me invadir, beleza? Beleza. Só que aí o que fez eles se unirem mesmo foi casos de romances entre o pessoal do sul e o pessoal do norte, bem estilo Romeu e Julieta mesmo. E aí eles foram se juntando até que teve uma hora que eles resolveram acabar com isso. E a princesa de um dos reinos se casou com o príncipe de outro e juntaram o sul e o norte numa gigantesca, mas gigantesca mesmo, nação. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas esse país virou um país, vai da ponta lá de cima da Noruega, Suécia, até a ponta da África. Eu não sei se eu vou dar uma diminuída, mas é pra ser um país bem grande. E a capital vai ser onde tá o rei e a rainha, porque e o sul e o norte vão continuar divididos, mas a capital vai ser uma grande mistureba. Aqui eu falo um pouco sobre o sistema político, né, que é uma monarquia absolutista, mas como o sul e o norte são bem diferentes ainda, por mais que a capital seja misturada, o norte, ele é basicamente comandado por uns líderes militares em cada vilarejo só para manter a ordem, e religioso também, mas eu ainda eu não pensei em nada sobre religião ainda tô me decidindo, e isso vai ser um ponto importante. E no sul tem um príncipe regente, tá? Eu não sei, acho que tem princesa também, mas é basicamente um príncipe regente. Tanto que a cultura do norte e do sul são muito diferentes. O sul é bem mais avançado,
porque tem príncipe regente, enquanto o norte ele é bem dividido, já que ele é basicamente feito em várias, não tribos, mas em várias vilas. É isso. Basicamente foi isso. Tipo, essa foi uma pesquisa rápida, uma pesquisa meio michuruca. Aí eu notei também a história do mundo. Eu acho isso muito importante para a construção do mundo. É você saber como as coisas surgiram, entendeu? Você tem que escrever como as coisas surgiram. De onde esse povo saiu, como esses povos se misturaram, por que eles têm a cultura X, qual é a religião desse povo, qual é isso aqui, porque se eles moram em região montanhosa, então a economia desse lugar é baseada em pegar minério. Então, esse tipo de coisa que eu sou meio leiga, meio não, eu sou bem leiga em várias coisas assim, mas isso é muito necessário quando você precisa construir o mundo de uma história. Você tem que saber coisas básicas de história, de geografia e ciência para você conseguir colocar isso no seu livro. Você não precisa manjar disso. Umas pesquisas básicas, como as pesquisas Michuruca que eu fiz, já ajuda muito na hora de você escrever. O importante não é você saber como se forma um seu livro, como coisa e tal. É você saber como escrever isso de um jeito que pareça natural e não de um jeito que pareça que não faça sentido nenhum. Como um livro que eu estou lendo, chamado Rainha Vermelha, que nada faz sentido nessa voz. A autora é completamente louca. Ela não tem noção de como funciona a economia, entendeu? Ela não tem noção de como funciona a mente humana. Eu não sei, é muito esquisito. Se você ler, você vai perceber que tudo que está acontecendo ali é muito não natural, é muito forçado. Eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, porque eu tô lendo ele e eu ainda não acabei, eu tô na metade do livro, e quando acabar eu vou falar sobre ele, falando do porquê ele é tão ruim. Eu não entendo porque ele ficou tão famoso, porque ele vendeu tanto. Eu já tô reclamando, já tô nervosa. Mas eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele pra vocês verem o tamanho carinho que eu tenho por ele. Nossa, lindo, maravilhoso. É um bom exemplo de como você não deve construir o seu mundo e como você não deve apresentar o seu mundo, porque ela não contou nada direito. Ela conta uns trecos soltos e você que tem que ligar, só que mesmo que você for um gênio e ligue as coisas, ainda não é o suficiente, ela não dá informação suficiente. E quando você constrói mundo, você precisa dar essa informação suficiente de uma forma que pareça natural e bem feita, entendeu? Não vai fazer, tipo, o personagem, sei lá. Você precisa que a personagem saiba sobre a história do futuro. Aí ela vai lá e, coincidentemente, tem uma peça no meio da cidade contando a história do passado. Nossa, que conveniente. Isso não é muito bem feito. Eu tô dando esse exemplo porque eu vi esse exemplo num outro livro que eu não li, mas eu vi basicamente uma resenha dele da Read with Cindy, eu não sei falar. Cindy. Enfim, vou deixar o canal dela aqui na descrição se você sabe inglês, né? Porque ela é americana. Mas assim, ridículo. Não façam isso. E eu sou totalmente amadora. Meu sonho desde criança é ser escritora. Então eu espero que dessa vez saia, porque eu coloquei uma meta de começar escrevendo pelo menos 500 palavras por dia. E quando eu acostumar com isso, eu vou aumentar para 1000 até chegar a 2000. E se você colocar uma meta para você, ai, mas Júlia, estou com bloqueio criativo. Não existe bloqueio criativo. Isso é só você com preguiça e querendo procrastinar. Porque assim, tem dia que a gente tá muito inspirado e fala, nossa, eu poderia escrever 20 capítulos de um livro e ele vai ser tão bem escrito e tão criativo. Tem dia que a gente tá assim. Mas na maioria dos dias a gente não quer nem escrever nada porque vai sair tudo uma porcaria, vai sair com erro, umas coisas mal feitas, umas metáforas nada a ver. E você tem que escrever, mesmo que fique ruim. Porque
você vai escrevendo e uma hora você vai corrigir isso. E você continua escrevendo e corrigindo, escrevendo e corrigindo. E você cria uma rotina de escrita e isso vai ajudar. Então eu tô tentando fazer isso. Eu vou ver se isso vai dar certo. Eu espero que sim. Eu preciso que sim pra terminar essa bosta. Espero que vocês tenham achado interessante essa ideia. Eu realmente nunca fiz um vídeo assim. Eu me inspirei na Cindy mesmo. Vou deixar o canal dela. Eu já falei que vou deixar o canal dela aqui. Eu me inspirei na Cindy porque ela também tá escrevendo um romance, né? Uma novel. E eu gosto muito do canal dela. Apesar de eu discordar a maioria das vezes com as opiniões dela, principalmente opiniões de visão de mundo. Mas eu acho muito divertido de assistir ela. Eu acho ela muito engraçada, tipo, naturalmente. E achei interessante fazer. Ninguém se importa? Não. Mas o meu canal, ele é basicamente uma... Eu também gosto de guardar memórias nele, entendeu? Eu gosto de rever. Apesar de eu ficar com cringe, apesar de eu ficar com vergonha aí me assistindo, eu gosto de reassistir e pensar, nossa, essa época era boa, entendeu? E eu acho que fazendo esse mini diário, essa sériezinha de escrever no meu livro, vai me ajudar a todo dia fazer alguma coisa. Não só pra pôr conteúdo, mas pra me animar mesmo a fazer o negócio. Então eu espero que vocês estejam um pouquinho animados com a ideia. Agora não deu pra saber tanta coisa, eu contei mais a parte tipo antiga do mundo, como ele vai funcionar, mais ou menos. E no próximo eu vou falar sobre os personagens. Vai demorar um pouco esse pra sair. Eu vou viajar pra Belo Horizonte amanhã. E eu queria fazer um vídeo na livraria lá, que é uma livraria enorme. Eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se vai dar certo. Eu pretendo, não sei se vai, entendeu? Então, eu ia fazer o meu segundo episódio, né, de escrevendo lá, só que eu preciso montar a ficha dos personagens e isso vai demorar muito. Porque, assim, tem vários personagens e a maioria deles eu ainda não decidi muitos detalhes. Só da protagonista. A protagonista já tá com a vida pronta. Agora os outros... Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.